oportunidade de estarmos reunidos nessa manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Vamos meditar do capítulo 1 ao verso de número 6. E assim falar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração para esta manhã, nessa segunda parte. Diz a palavra de Deus assim: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos, ou vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe o réptil pendurado na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Eu quero expressar minha gratidão a Deus, por mais esse momento, por essa oportunidade, por Deus permitir também nós darmos a nossa parcela de cooperação para esta semana de consagração tão abençoada, tão graciosa, tão empolgante, impactante, pelo fato de ouvirmos a palavra de Deus de várias formas, mas com um objetivo só, dizendo para nós que Deus está no controle de todas as coisas. A única coisa que na próxima vez que o pastor Pedro ou o pastor Isaías pedir para mim pregar na semana da consagração, eu vou pedir para ele colocar eu como um dos primeiros, para mim não ficar tão agoniado, porque cada dia que passa a tua consciência vai dizendo assim: quinta-feira é você, aí outro dia vem, arrebenta, o camarada prega que é uma benção, e a consciência diz assim: depois da manhã é você. De repente veio outro e arrebenta de novo, Murinho, e aí novamente a consciência diz assim: amanhã é contigo. Bênção de Deus. Nós somos agraciados, nós somos privilegiados por Deus ter dotado homens, não só homens, mas mulheres também, usadas por Deus para abençoar o seu povo. É engraçado que teve muitos irmãos aqui que conviveram, com o pastor Israel Sodré, eu tive pouca convivência com ele, até muito pouca, pelo fato de quando ele veio a falecer, a gente há pouco tempo havia chegado em Foz do Iguaçu, mas algumas pessoas comentam que quando ele chamava para um propósito de pregar, ou enviava alguém para representar ele mesmo, e a pessoa, se o camarada dissesse para ele: pastor, mas qual é o tema lá? Diz que ele pensava um pouquinho, olhava e dizia assim: não trema, esse é o tema. Então, isso mais ou menos assim,
Não trema, esse é o tema. Mas o tema desta manhã, desta semana é: Deus está no controle de todas as coisas. E nós estamos felizes por isso. Queridos, nós estamos diante de uma palavra que, confesso a vocês, acredito que esta foi uma das maiores dificuldades que o apóstolo Paulo passou no seu ministério. Sim, nós estamos falando de Paulo, ou vamos falar de Paulo, o maior bandeirante do cristianismo, o maior missionário, o maior teólogo, o maior líder do cristianismo, o maior plantador de igrejas de toda a história do cristianismo. Paulo foi um homem de Deus, que Deus levantou para dar continuidade a propagar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Paulo não escreveu nenhum livro, mas as 13 cartas que ele escreveu não precisa de nenhum livro, visto que as 13 cartas, cada uma delas, ele de uma maneira tão inspirada pelo Espírito Santo, nos revela dia após dia a grandeza de Deus, o senhorio de Cristo na vida da igreja, bem como o que Deus sempre está no controle de todas as coisas, inclusive da sua igreja, do seu povo. É tão interessante que nós estamos falando, sim, de Paulo, aquele que era Saulo, lembra? Que um dia teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. É interessante muitos pontos na vida ou no ministério de Paulo, mas no início é grandioso, pelo fato de que o dia que ele se encontrou com Jesus, caindo por terra, ficou mais ou menos cego, por causa da grandeza do encontro, aquela realidade que ele enfrentou perseguindo o povo de Deus. E nós lembramos que o dia que Deus chamou um moço de Damasco, chamado Ananias, e disse para ele: tu vai numa rua chamada direita, na casa de um certo Judas, e ali vai estar um moço orando, e eu quero que você ore por ele, porque ele teve um encontro comigo. Ananias, quando só sabe de quem é, indaga a Deus, lembra? Deus dizendo para Deus: Deus, eu conheço ele é perseguidor da tua igreja, ele persegue o seu povo, ele maltrata os seus escolhidos, ele tranca em prisões aqueles que lhe seguem. Em outras palavras, Ananias quis dizer: não vou orar por ele não. Em outras palavras, Ananias quis dizer: este homem não é digno de receber oração de ninguém aqui. Mas Deus é maravilhoso. Deus disse para Ananias: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Mas o ponto marcante desta fala de Deus para Ananias é a seguinte: o verso de número 16 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Deus diz para Ananias: Ananias, e eu vou mostrar para ele o quanto se deve padecer pelo meu nome. Em outras palavras, Deus está dizendo: Ananias, fica tranquilo, ele vai ver o quanto se deve padecer, o quanto que se deve sofrer por causa do meu nome. E quando nós lemos a história de Paulo, nós vemos o quanto este bandeirante do cristianismo sofreu realmente, não só por causa da sua chamada, porque ele foi chamado para sofrer, mas por causa do amor apaixonante que ele tinha por Jesus Cristo. Quando era indagado por causa das suas prisões, ele dizia: as prisões, elas contribuem para o crescimento do evangelho de Jesus Cristo. Para Paulo, ele estava preso, mas as palavras que viviam nele não tinham como prender, era livre, e ele propagava o evangelho aonde estava. Lembro uma vez que um moço de Filipe, chamado Epafrodito, foi até onde estava Paulo. Paulo estava preso, em um lugar bastante difícil.
E a história diz, ou a Bíblia diz, Paulo relata isso na carta aos Filipenses, que Epafrodito ficou doente na prisão junto com Paulo. E Paulo, temendo que Epafrodito morresse na prisão junto com ele, resolve então mandá-lo de volta para Filipo. Epafrodito havia chegado com notícias da igreja de Filipo, visto que a igreja de Filipo tinha um amor muito grande por Paulo, até porque foi uma das principais igrejas ou congregações plantadas por Paulo que o ajudaram, contribuíram financeiramente no ministério do apóstolo. E então Paulo, vendo a doença, a situação de Epafrodito, diz: olha, você tem que voltar. Mas antes de você voltar, está aqui, pega esta carta e leva para aqueles irmãos. Diga para eles como eu estou. Assim como você, Epafrodito, está trazendo para mim boas notícias, manda para eles também as notícias minhas. Eu acredito, a Bíblia não diz, e a história da minha cabeça, escutem, prestem atenção. Eu acredito que quando Epafrodito estava chegando na cidade de Filipo, os irmãos que conheciam e sabiam o que ele tinha ido fazer, chegavam correndo dizendo: como está o nosso apóstolo? Aonde é que ele está? Epafrodito poderia dizer para eles: olha, ele está bem. Mas eu acredito que nos bastidores ele dizia: olha, não está bem. Ele está preso. Num lugar difícil, ele está doente. Mas ele mandou uma carta aqui, mas essa carta eu tenho que ler só na congregação. Reúne o povo aí, porque Paulo, o nosso apóstolo, ele tem uma palavra, ele trouxe através de Epafrodito uma carta e ele quer nos falar algo. Alguns curiosos poderiam dizer: Paulo está doente, está prestes a ser condenado. Paulo está preso em um lugar difícil, coitado do nosso apóstolo. Por que será que Deus não o liberta? Por que será que ele não está conosco? Mas quando Epafrodito ou alguns dos pastores da congregação abrem a carta e começam a ler, a congregação se jubila, se alegra. Porque na carta de Paulo aos Filipenses não existe sangue. Na carta de Paulo aos Filipenses não existe tristeza. Na carta de Paulo aos Filipenses não existe agonia de prisão. Mas não, quando eles abrem a carta, eles começam a ler e Paulo diz para eles assim: manda dizer para esses crentes: alegrai-vos sempre no Senhor. Aleluia. Outra vez eu digo para vocês: alegrai-vos. Como assim? Como assim? Desse jeito? Porque a alegria de Paulo não estava preso, não estava ali naquela prisão, não estava contida nas situações ou nas circunstâncias da vida, mas sim a alegria do apóstolo Paulo era no Senhor, independente aonde ele estava, independente do que acontecia ou que iria acontecer. O apóstolo Paulo falava àqueles crentes que Deus estava no controle de todas as coisas. Mas aqui, no capítulo número 28 de Atos dos Apóstolos, como eu disse a vocês, um dos momentos marcantes no ministério do apóstolo, e acredito eu, mais difícil também, pelo fato de que Paulo tinha um desejo: conhecer Roma, conhecer os crentes da igreja em Roma. Ele havia escrito uma carta para eles. Até esta carta é o maior tratado teológico do Novo Testamento, a carta aos Romanos. Paulo tem um desejo de conhecer esses crentes. Não foi ele que fundou a igreja em Roma, mas essa igreja já existia, e ele escreve essa carta a esses irmãos com uma ênfase muito especial, falando a respeito da salvação em Cristo, falando a respeito da justificação pela fé. Mas ele não conhecia eles e tinha um desejo muito grande de ir para lá. Eu acredito que, quem sabe, passava pelo pensamento do apóstolo: um dia eu vou conhecer esses irmãos. Eu quero ir, em um momento, quem sabe, em uma viagem missionária, para que nós nos encontramos e possamos assim compartilhar das riquezas de Deus. Paulo não sabia que ele
que isso era um propósito de Deus, sim, não é só um desejo do seu coração, não só um sonho dele, mas um propósito de Deus, sim, que ele conhecesse aqueles irmãos. Mas Paulo não sabia como seriam as circunstâncias para ir lá. Paulo está indo para lá agora, preso, como um prisioneiro. Deus fala com ele dizendo: olha, é necessário você se comparecer, ou você se apresentar a César. Você vai para lá. Mas agora preso, juntamente com mais 275 pessoas dentro daquele navio. Acredito que muitas coisas se passam e no decorrer da viagem, o que acontece? Um vendaval, um vento forte. Segundo a Bíblia, no capítulo de número 27 aqui, o próprio apóstolo diz que o vento era contrário. O vento arrebatava o barco de um lado para o outro, visto que o capitão do navio não conseguia tomar direção do mesmo. Às vezes nós, quando olhamos, podemos fazer um paralelo de quando Jesus um dia olhou para os seus discípulos e disse: olha, passamos do outro lado. Quando chega no meio da jornada, no meio do mar, há um alvoroço, visto que o mar está bravio, o vento é forte e o barco está indo a pique. Lá vão os discípulos, acordam ele: mestre, não te dá que nós perecemos. De repente Jesus levanta e diz: aquieta-te mar, ou aquieta-te vento, acalma-te mar. A bonança. Mas na história da viagem de Paulo a Roma não existe isso. Visto que o vento é contrário e mais forte ainda, e realmente o navio vai afundar. Visto que o próprio Deus chega para Paulo em uma noite dizendo para ele: Paulo, é o seguinte, não temas, não tenha medo. A única coisa que eu quero que você tenha consciência é que nenhum desses que estão aqui vão perecer. A notícia, quem sabe, não é muito boa a princípio, pelo fato de que, quem sabe, Paulo gostaria de ter ouvido o seguinte: não, Paulo, fica tranquilo, já se acalma, e você vai chegar em Roma e vai ficar tudo bem. Mas a notícia é diferente: olha, vai afundar o navio, vai naufragar, vai acabar por aqui. É um ponto final que eu coloco nessa história hoje. Eu vou fazer diferente agora. Não vai ser do jeito que você quer, não vai ser da maneira que você idealizou, mas vai ser do meu jeito. E o meu jeito às vezes tem navio naufragado, mas a única coisa que você tem que ter consciência, Paulo, é que eu estou no controle de todas as coisas. Às vezes o vento contrário são agentes de Deus para não deixar eu e você ir para onde eu quero, aonde você quer. Porque muitas das vezes aonde eu e você queremos ir não é propósito de Deus. E não adianta, eu e você fomos chamados para viver o quê? Propósito de Deus. Se não quer viver propósito de Deus, irmão, nós estamos fora do propósito, nós vamos naufragar para a ruína. Mas se nós estivermos no propósito, nós vamos naufragar para a glória de Deus. E para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, naufragou. Os bárbaros malteses, habitantes de Malta, começam a observar e ver aquela multidão de pessoas chegando à beira da praia de Malta. E a Bíblia diz que eles usam de não pouca humanidade. Não sabiam quem era, não sabiam quem estava a bordo, mas eles usaram de não pouca humanidade. Existe uma lição preciosa que nós aprendemos com os bárbaros maltenses. Deus, Ele vai usar pessoas que você nem imagina para abençoar a tua vida. Quem sabe os da família, quem sabe os teus irmãos,
Quem sabe as pessoas mais próximas que você pensa poderiam ou pode me ajudar, poderiam estender a mão, podem me abençoar. Quem sabe você olha para um lado, para o outro, não tem ninguém. Ei, se aquiete, fica tranquilo. Deus usará pessoas que você nem imagina, que não conhece sua história, que não sabe quem você é. Não, Deus vai levantar, se for preciso, os bárbaros para abençoar a tua vida. Porque quando Paulo chega, juntamente com toda aquela tribulação, ele vê uma fogueira. Só que interessante que a fogueira existe. Eles ficam ao redor dela. Era inverno em Malta. Caiu uma chuvinha fina. Estava frio. Mas ali existe uma fogueira, vamos ficar pertinho. Eles se reúnem em volta da fogueira, ficam ali um do ladinho do outro. Mas quando Paulo chega, ele olha e diz: a fogueira não é suficiente. É engraçado. Existem tantas pessoas que se acostumam com as poucas coisas, se acostumam com a insuficiência, se acostumam com a pequenez, se acostumam com aquilo que não tem valor, não é interessante, não cabe a mim. Que se virem, são todos presos. Muitos deles já estão condenados. Muitos deles serão decapitados quando chegarem em Roma. Deixa morrer. Paulo não pensa assim. Ele chega e olha e vê que realmente a fogueira é insuficiente. E existem tantos lugares com fogueiras insuficientes. Fogueira insuficiente não aquece o suficiente, querido. Fogueira insuficiente faz gente morrer de frio. Fogueira insuficiente não permite realmente que Deus cumpra propósito. Por quê? Porque é insuficiente. Mas ainda bem que Deus tem escolhido Paulos na nossa geração, que não aceita a pequenez, não aceita realmente a insuficiência, e realmente ele está a trabalhar e lutar para que realmente a fogueira se acenda cada vez mais, e mais pessoas se achegam para ser aquecidas. Ele chega e olha, não pode, é insuficiente a fogueira. O povo vai morrer de frio, gente. E eu não vejo o apóstolo Paulo chamando: vamos trabalhar, vamos lá, gente, que é isso? Não. Ele olha para ele e diz assim: eu vou fazer a minha parte, e a minha parte pode ser suficiente. Porque às vezes as pessoas olham e dizem: não, mas se eu for, pastor Haroldo, é pouco. O que eu vou fazer? Eu não posso, eu não tenho condições, é muito pequeno, eu sou muito pequenininho, eu sou muito, eu sou zero à esquerda, não tem como, não vai ser, não vai dar nada nisso, não vai ser suficiente para aumentar. Faz a sua parte, pelo amor de Deus. Vivemos em uma geração que está passando um para o outro, quer dizer, está passando os problemas para frente, não está resolvendo as questões. Estão fugindo da realidade. Eu vou ficar aqui quietinho, importante é a minha salvação, vou me aquecer, importante é a minha vida, o resto que se exploda. Mas são meus irmãos? Não, cada um deles, Deus tem um propósito em cada um, individualmente. Deus sabe, se Deus quer que o fulano morra, que morra. Vai fazer o quê? Fogueira insuficiente. E nós muitas das vezes estamos ao redor, vendo que está insuficiente, e às vezes não fazemos nada. Ou pensamos que a nossa presença também é insuficiente para isso. Ei, Deus chamou a mim e a você, querido. Cada um de nós temos um propósito específico de Deus, e essa parte nós temos que fazer.
A partir do momento que eu não faço aquilo que Deus tem mandado eu fazer, eu estou negligenciando a vontade de Deus na minha vida. E negligenciar a vontade de Deus na minha vida é pecado. Aleluia! Por isso, nessa manhã, Deus fala comigo e com você dizendo: vamos fazer a nossa parte para que a fogueira se aqueça, para que a fogueira aumente e o nome do Senhor seja glorificado. Aí Paulo faz o seguinte, ele começa a pegar gravetos. Ele olha para o lado e vê que tem alguma coisa que dá para fazer. A questão é a seguinte: às vezes nós pedimos poder de Deus, né? Nós precisamos do poder de Deus. Sempre. Né? Nós pedimos a Deus: o Senhor, cura fulano. Nós vamos em lares arruinados e pedimos: Deus, muda a história dessa família. Sabe uma das coisas que nós precisamos pedir a Deus? É que Deus venha abrir os nossos olhos espirituais. É porque às vezes nós não vemos saída. Imagine se Paulo não visse os gravetos do lado, olhasse para a fogueira, a insuficiência, o problema, a situação, a circunstância. Já viemos de um naufrágio, já viemos de uma ruína. Vai fazer o que agora? Morrer aí. Ou seja o que Deus quiser. Mas nós cruzamos nosso braço, olhamos para o nosso umbigo ou a ponta do nosso nariz e dizemos: é aqui que eu vou ficar. Nós precisamos pedir a Deus para que Deus abra os nossos olhos espirituais. Para que Deus abra os olhos espirituais das pessoas. Para que elas comecem a enxergar que bem pertinho de nós tem algo que nós podemos fazer para que as coisas mudem dentro da congregação. Nós, do ladinho, não está longe. Às vezes nós estamos a orar, a pedir a Deus, Ivanildo, Deus, me dá estratégia. Deus, abre porta, Nilson. Deus, faz alguma coisa aí. E Deus já colocou do lado. E eu e você, às vezes, não conseguimos enxergar. Ou que não queremos aceitar que apenas um graveto pode mudar alguma coisa. Que apenas um abraço pode mudar alguma coisa. Que apenas um eu te amo pode mudar alguma coisa. Que apenas um aperto de mão, olhar no olho e dizer: Jesus te ama, pode mudar alguma coisa. Às vezes nós não temos noção que uma visita pode mudar alguma coisa. São gravetos, estão aqui à nossa disposição, estão aqui do lado, e nós às vezes estamos tão bitolados com certas questões da vida, e não conseguimos enxergar o que realmente Deus tem colocado diante de nós para fazer. A instrumentalidade está aí, as coisas estão aí, é só trabalhar, e o nome do Senhor será glorificado. Como que vai ser, Senhor? Jeová abrirá os teus olhos espirituais, revelará o mistério para você, querido, e você vai fazer, e o nome dele será glorificado, porque ele está no controle de todas as coisas. Paulo cata graveto, só que daí tem uma questão. É porque isso, pastor Renasci, que tem muita gente que não quer catar graveto. Tem muita gente que não quer fazer a parte dele mais. Nós vivemos uma geração que está correndo da realidade cristã. Como assim, pastor? Filho. Vê aí muitos filhos aí, se querem estar aqui. Vê aí se tem muitos irmãos de uma era passada que querem viver isso. Por quê? Porque já viram o sofrimento dos seus pais. Por amor a Cristo. Porque já viram tanta coisa acontecer, tantas decepções às vezes, tantas coisas erradas, e dizem: isso não é para mim. Por quê, querido? Porque para quem cata graveto tem que cuidar com as víboras. Como assim, pastor? Sabia?
Quer catar graveto? Pastor, desse jeito aí, no começo aí, meu Deus, me empolguei, vou catar graveto. Então toma cuidado com as víboras, tá bom? Que no meio dos gravetos existem víboras. É. Mas Paulo não está nem aí. Cata graveto, joga graveto no fogo, cata graveto, de repente, pá. A Bíblia diz que uma víbora lhe acometeu a mão. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem víboras, elas estão por aí. Existem víboras na igreja, sabia? Existem víboras no púlpito, sabia? Nos púlpitos, sabia? Não faz isso não, irmão, dá glória não. Pelo amor de Deus. Isso, pastor, misericórdia. Existem víboras nos casamentos. Existem víboras nos relacionamentos. Existem víboras nos corais, nas orquestras, no meio dos músicos. Existem víboras no meio dos obreiros. Existem víboras no meio das ovelhas. Pastor, quem é as víboras? Vamos identificar. Aí quem sabe olha para o lado. Ah, víbora, está aí. Nossa luta não é contra carne e sangue, amém? A nossa luta não é contra carne e sangue, amém? Então as víboras são demônios. A víbora é um animal peçonhento. A víbora tem venenos que matam. As víboras são demônios que estão aí à solta e se infiltrando no meio da igreja, dos púlpitos, dos obreiros, dos casamentos, dos relacionamentos. As víboras estão por aí, cuidado com elas. O problema é que às vezes nós nos damos conta da víbora. Nós nos preocupamos com a víbora. É. Cuidar quer dizer vigiar, estar atento. Opa, tem víbora ali. Sangue de Jesus tem poder. Agora, se acontecer, eu estou tão envolvido, eu estou tão apegado a essa bênção que é a obra de Deus, vou fazer ela, vou pegar a graveta, e de repente a víbora pega a minha mão. Todos nós estamos sujeitos a isso. Escute bem. Não existe nenhum super-homem aqui, nenhuma mulher maravilha, pelo amor de Deus. Todos nós temos um corpo carnal, e podemos ser acometidos por uma víbora, assim como Paulo foi. Porque às vezes daí nós se preocupamos com a víbora. E agora? Por quê? Porque a víbora, ela influencia a opinião das pessoas a teu respeito. É. Quando a víbora pegou na mão do Paulo, os bárbaros olhavam, os mesmos que ajudaram ele, né? Esse é o problema. Olharam e diziam assim, vai morrer. Porque é homicida esse homem. Eles não estavam mentindo, pastor Realdir. E realmente ele foi um homicida mesmo. Ele era. É. Parece que colocaram à tona o passado do apóstolo Paulo. As víboras influenciam a opinião das pessoas a teu respeito. As víboras às vezes mostram para as pessoas a opinião alheia. E é nessa questão que às vezes nós nos apegamos, porque nós não queremos ser difamados. Paulo foi e muito. Nós não queremos ser caluniados. Paulo foi e muito. Nós não queremos ser expulsos às vezes, mas Paulo foi e muito. Porque às vezes quando acontece algum problema, o irmão olha e falou, mas eu sabia. Sabe de onde que veio esse fulano aí? Sabe de onde que veio?
Essa irmã aí, sabe por que aconteceu isso? Sabe quem que era ela no passado? É. Aí nós nos preocupamos com a questão, porque está Paulo lá, tem uma víbora pendurada na sua mão, mas ele está trabalhando, ele não se preocupa com a víbora, né? Ele está fazendo, a víbora está grudada. Alguém viu? Opa, nem foi ele que viu. Quem sabe a fisgada deve ter doído, né? Mas foi alguém que viu, falou, ó, sabia. Aí, ó, é o seguinte, não morreu lá, morre aqui agora. É essa a opinião das pessoas, às vezes ao respeito de alguém, ou às vezes ao teu respeito. Vai morrer lá, vai perecer lá, olha aí. Eu sabia. Não, isso, olha, parece que estava escrito que ia acontecer alguma coisa. Não, mas está doente. Mas também as víboras influenciam a opinião das pessoas, mas jamais pode influenciar a tua opinião a respeito de Deus na sua vida. Não. A víbora, ela não pode influenciar naquilo que Deus chamou você para fazer. Paulo tinha uma víbora na mão. Quando ele viu ela, balançou, caiu no fogo e o povo começou, vai morrer. Morreu nada. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. E aí, vai ligar para a víbora? Miserável. Vai ligar para esse tormento, esse inferno da sua vida? Vai ligar para esse levante do inimigo que te aflige, te ataca todo dia? Porque quando nós ligamos para a víbora, nós perdemos a essência de Deus em nós. Porque nós estamos preocupando o que os outros estão dizendo, a meu respeito e a teu respeito. É assim. Eu lembro bem quando eu assumi a igreja do Davi Holanda, o pastor Altair chegou para mim e disse assim, Cristian, é o seguinte, meu filho, você se cuida desse teu coração. Primeira coisa, cuida bem do teu coração, tá bom? Segundo, se você agradar 100% a igreja, o povo, vai acontecer duas coisas. Ou você tem algum problema, ou a igreja tem alguma coisa. Porque isso nunca vai acontecer. E outra opinião para a tua vida é Deus na sua vida e acabou a história. O que as pessoas vão dizer a teu respeito, o que você prega, o que você fala, o que você diz e aquilo que você vive, é claro. Eu e você, como nós dizemos aos nossos obreiros, eu e vocês, nós somos os espelhos da igreja. Cuidado. O povo está olhando para você, não pise na bola. As pessoas estão olhando para você e querendo seguir o seu exemplo. Como Paulo dizia aos crentes, não lembro agora, ele dizia, olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É ousado, né? Gente, olha para mim aqui. Sejam igual eu. Sigam o meu exemplo. Olhem para mim. Olhem para a minha vida. Olhem para os meus passos. Não olhem para as minhas, apenas não ouçam as minhas palavras, mas vejam o que vivo. Porque isso que eu vivo por quê? Porque Cristo é na minha vida e eu sigo os passos dele. Então cuidado com as víboras, tá bom? As víboras, elas estão soltas. Elas são demônios que podem te ferir. O problema maior é que tem muita gente, até obreiros, alguns ministros, até pastores, que estão andando por aí, com a víbora grudada na mão. Pastor Cristian,
É sério. Estão depressivos. Não vê crescimento espiritual algum. Sentaram em suas cadeiras e se acomodaram, dizendo: já sofri demais. Não vou atender fulano de tal porque já fui caluniado demais por ele. Já me machucou demais. Desistiram do ministério. A víbora está grudada na mão. Não tem mais visão alguma. Não consegue mais conversar de uma forma coerente. Qualquer coisinha é na patada, é na grosseria. Esposos e esposas com as víboras grudadas na mão. Teu passado te condena todo dia. Está ali. O que você fez? Não tem perdão. Agora já era para você. Se fosse eu, você mudava de congregação. Se fosse eu, você mudava de cidade. Se fosse eu, você, se pudesse, muda de país. As víboras falam. Enche os nossos ouvidos. O problema é que tem enchido o coração de muita gente. Tem muito coração amargurado hoje, dentro da igreja. Nós vivemos uma época de muita gente desanimada. São as víboras. Você pode pregar a mensagem que for, querido. Você passa a tarde de domingo toda orando e pedindo a Deus: Deus me dá uma palavra, Deus abre o meu entendimento, Senhor. Você olha para a biblioteca, um monte de livros, você não vê nada. Você pensa: meu Deus do céu, hoje o Senhor parece que não quer falar comigo. O que acontece? Vai para o joelho, você dobra, você clama, pede a Deus. De repente Deus diz assim: essa aqui, meu filho, prega essa que é. Eu serei contigo. Você abre a boca, Deus te usa, almas se converte, coisa linda acontece, mas depois do culto tem um problema desse tamanho para você resolver. Fogo pega, coisa linda, graveto, um monte, ó, fogueirona cheia, coisa linda de Jesus. Mas de repente você olha para onde assim, estou desanimado, pastor. Víboras. E elas vão sugando devagar a essência de Deus da sua vida. Dardos inflamáveis atacar o teu coração. Você está inflamado, e não por Deus, pelas víboras. Casamento sendo destruído e acabado, casamento de anos, ó. Por causa das víboras. Ministérios que não fluem, que não crescem, por causa das víboras. Mas era tão bênção, tinha tudo, tinha. As víboras tiraram a essência, mudaram as coisas, e nós estamos tão acostumados com isso. Era para ser assim mesmo, né? Para o apóstolo Paulo, não. Mordeu? Morre agora. Cai no fogo aí. Eu tenho muita coisa para fazer. Tem muita coisa que Deus tem para fazer na minha vida ainda. A minha família ainda vai ser conhecida como uma família abençoada ainda. O nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida ainda. Eu ainda subirei naquele púlpito e proclamarei a verdade de Jesus Cristo ainda.
Eu ainda farei parte daquele congresso, daquele ciclo de oração, daquela mocidade, daquele grupo, porque Deus é na minha vida. Nenhuma víbora pode impedir o que Deus tem na tua vida, porque Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Vamos sacudir isso. Sacode aí. Sai dessa comodidade. Sai desse achismo seu. Sai desse quem sabe. Sai desse agora não sei no que vai dar. Sai disso. Se você acredita em um Deus que tem o controle da sua vida e de todas as coisas, ei, você não pode pensar assim. Se você tem certeza, se você acredita em um Deus que tem o controle de todas as coisas, você não pode pensar assim. Tenha ciência que as víboras existem e estão por aí. Mas uma coisa é certa, elas não podem influenciar a tua vida em Deus. Muito pelo contrário, elas são sujeitas ao ministério que Deus confiou a você. Deus é na sua vida, meu irmão, e existe uma autoridade de Deus sobre você. E não tem para ninguém. Pode levantar leão, pode vir urso, pode vir gigante, pode vir víbora, pode vir filisteu, pode vir cova de leão, pode vir o que for. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da minha vida. Aleluia. Viu? Sabia que as víboras existem? Elas influenciam as pessoas a teu respeito, para o bem. Para o bem. Olha o que acontece. Ele sacode, a víbora cai no fogo, mas a influência continua. As pessoas ainda ficam olhando. Agora ele cai. Depois desse evento eu duvido que ele permanece. Depois desta luta eu duvido que ele vai ficar. Vai cair agora. Presta bem atenção. Cruza o braço aí. Olha só. Só vamos ver o tombo. Olha o tamanho do tombo. E a obra continua. Deus glorificado. Deus enaltecido. Deus louvado. E você abençoado. E você crescendo. E você evoluindo. Deus na sua vida. Alguém cutuca e diz assim: não caiu. Chega mais perto dele, vê se ele não está inchado. Não está. Até parece que o parecer dele está mais bonito. Meu Deus, não morreu. Com aquela prova ele não morreu. Muito pelo contrário, cresceu o ministério. As coisas aconteceram lá. Aleluia, tem gente saindo pela janela, aleluia. Tem almas se convertendo, aleluia. Jesus está curando, aleluia. Ele continua pregando e cheio do Espírito Santo, aleluia. Não morreu, não. Meu Deus. Eles acreditavam nisso. Eles olharam e disseram: ele merece ser reverenciado, pastor Osmar. Porque ele é um Deus. Somente um homem dotado de algum poder não cai diante de uma mordida mortífera de uma víbora. É um Deus esse homem. É um Deus. É claro que na caminhada de Malta, quando, propósito de Deus na vida do apóstolo Paulo, muitas curas, muitos milagres aconteceram na ilha de Malta através do apóstolo Paulo. Eu acredito que ele ia andando e dizendo: não, é Deus na minha vida. Ele ia andando e dizendo: é o seguinte,
Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, viu? Aleluia. O meu Cristo também um dia foi mordido em cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia, e vive para sempre. Então, esta é a palavra de Deus ao meu e ao teu coração nesta manhã, viu? Deus é fiel sempre. Não ligue para as víboras, tá bom? Deixa as víboras para lá. Elas não podem influenciar o que Deus tem na sua vida. E se alguém dizer para você, pastor, está cheio de víbora por aí, deixa elas aí. Elas não têm poder. Porque maior é o que está comigo. E eu tenho uma certeza, uma convicção. Eu acredito que você também tenha. Querido, Deus está conosco. E Ele nos tem tomado pela mão e nos conduzido para viver o seu propósito. E eu vou dizer uma coisa para você. As circunstâncias do início têm te deixado frustrado, porque você achava que este ano ia ser diferente. Deus manda eu dizer uma coisa para você. Esse ano vai ser o melhor ano da tua vida. Não ligue para as circunstâncias. Você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver a surpresa que Ele vai dar. Você vai ver a porta que Ele vai abrir. Você vai ver o mistério que Ele vai revelar. Viu? Se for preciso, se preocupa não. Se for preciso, Ele usa os bárbaros. Lá de fora. Arranca lá de fora e traz para você assim, ó. Bom? Deus abençoe em nome de Jesus.